Bom, dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos no texto Para Além do Princípio da Realidade, que está nos escritos. Nós estamos no finalzinho da página 88. Vou começar a leitura e aí a gente vai discutindo nesse decorrer. Só para a gente recapitular um pouquinho, né? Nós terminamos o último encontro falando um pouquinho sobre técnica, sobre interpretação, sobre transferência, sobre o tato na hora da gente fazer uma intervenção. Acho que foram alguns dos pontos relevantes, assim, importantes do nosso último encontro. E aí, para finalizar, né, essa parte, no último parágrafo, Lacan vai dizer assim. Digamos apenas que, à medida que o sujeito prossegue na experiência e no processo vivido, onde se reconstitui a imagem, a conduta deixa de imitar sua sugestão. As lembranças retomam sua densidade real e o analista vê o fim de seu poder, doravante, inutilizado pelo fim dos sintomas e pelo arremate da personalidade. É interessante pensar nesse o analista vê o fim do seu poder. Porque não é um poder no sentido de induzir, né, no sentido da interpretação, dessa indução, mas de uma queda do sujeito suposto saber, né? Então, o analista reduzido ao resto. Então, isso, quando ele está falando aqui, seria esse fim de uma análise, por exemplo. Então, seria o fim dos sintomas, e aí ele coloca aqui um arremate da personalidade, o que seria um pouco discutível, né? Ele trabalha essa noção de personalidade na tese dele de doutorado sobre personalidade paranoica. Mas não é um termo, um conceito que a gente vai ver perdurar ali ao longo da prática. Mas quando ele coloca sobre algo de reconstituir a própria imagem, isso é uma coisa que ele mantém. Tanto é que no seminário 3 tem uma lição bem interessante. Enfim, o seminário 3 inteiro é muito interessante, mas lá para o final do seminário tem uma lição que eu acho que chama Tu És. E o Lacan vai teorizar que o eu sou, ele vem a partir do tu és. Então, teria a ver com essa reconstituição de imagem também. A imagem que nós temos de nós, ela passa também pelo outro, pelo que é dito pelo outro, e o quanto isso tem uma relação com essa noção do que a gente tem de quem nós somos, né? Dessa imagem que nós temos. Então, esse finalzinho aqui, a gente poder pensar nessa noção de queda do sujeito suposto saber, uma noção de fim de análise. E aí, a próxima parte, né, que está na página 89, é a discussão do valor objetivo da experiência. Assim é a descrição fenomenológica que podemos dar do que se passa na série de experiências que compõem uma psicanálise. Interessante também, eu acho, essa marcação de uma psicanálise, não a psicanálise, mas de uma. Pensando nas multiplicidades que a gente pode ter. Trabalho de ilusionista poderia se dizer se não tivesse como fruto justamente resolver uma ilusão. Sua ação terapêutica, ao contrário, deve ser essencialmente definida como um duplo movimento pelo qual a imagem, a princípio difusa e fragmentada, é regressivamente assimilada ao real, para ser progressivamente desassimilada do real, isto é, restaurada em sua realidade própria. Ação que testemunha a eficiência dessa realidade. Então, pensar que no primeiro momento, assim, no começo de uma análise, a gente sabe quem a gente é, né? Eu sou isso que disseram que eu sou. Num segundo momento, pensando até na constituição do grafo do desejo, é que a gente tem ali um sentido de um questionamento. O outro diz que eu sou isso, mas quem será que eu sou no desejo do outro? Né? E ele coloca isso em termos, primeiro, uma imagem difusa, fragmentada e que regressivamente assimilada ao real, para depois progressivamente ser desassimilada ao real. E aqui, real no sentido de realidade, ele mesmo coloca como realidade própria. Mas, se não trabalho ilusório, então simples técnica, dirão, e como experiência, a menos propícia à observação científica, porque baseada nas condições mais contrárias à objetividade. Pois essa experiência, acaso não acabamos de descrevê-la como uma constante interação entre o observador e o objeto?
Com efeito, é no próprio movimento que o sujeito lhe comunica, através de sua intenção, que o observador é informado desta e até insistimos na primordialidade dessa via. Inversamente, pela assimilação que o observador propicia entre ele mesmo e a imagem, ele subverte já na origem a função desta no sujeito. Ora, ele só identifica a imagem no próprio progresso dessa subversão, e tampouco encobrimos o caráter constitutivo desse. Essa falta de uma referência fixa no sistema observado e esse uso para a observação do próprio movimento subjetivo, que em todos os lugares é eliminado como fonte de erro, são desafios e, ao que parece, ao método sadio. E mais, deixe-nos dizer do desafio que aí se pode ver para bom uso. Na observação mesma que nos relata, o observador pode esconder aquilo que empenha de sua pessoa. As intuições de suas descobertas têm, em outros lugares, o nome de delírio, e sofremos por entrever de que as experiências provêm a insistência de sua perspicácia. Sem dúvida, as vias por onde a verdade se revela são insondáveis, e houve até matemáticos que confessaram tê-la visto em sonho ou nela esbarrado numa colisão trivial qualquer. Mas é decente expor sua descoberta como oriunda de um processo mais conforme à pureza da ideia. A ciência, como a mulher de César, não deve ser alvo de suspeita. Desse trecho aqui, eu achei interessante quando ele coloca essas vias da verdade, né? As vias por onde a verdade se revela são insondáveis. E isso não quer dizer que a gente aceite essas verdades como postas, né? Então, quando se traz uma verdade sobre o sujeito, a gente vai tentar sondar de onde vem essa verdade. Então, eu sou, eu sou incompetente. Isso vem de onde? De onde vem esse discurso? De onde vem a formação dessa imagem, né? Então, pensar nessa via por onde a verdade se revela são insondáveis, mas em alguma medida o papel do analista é sondar de onde vem, de onde se constituem essas verdades. Mas talvez, né, a constituição exata ali não dá para ser traçada, como num exame, né, um exame que iria detectar ali, né, foi essa a experiência, foi esse dito. Mas a gente pode entender enquanto uma constituição mesmo. E aí, passando para a página 90, ele vai continuar falando sobre essa noção de identificação. Aliás, faz muito tempo que o bom renome do sábio já não corre risco. A natureza não mais poderia desvelar-se sob nenhuma figura humana, e cada progresso da ciência apagou dela um traço antropomórfico. Se acreditamos poder travar com certa ironia o que essas objeções traem de resistência afetiva, não nos acreditamos dispensados de responder a seu peso ideológico. Sem nos perdermos no terreno epistemológico, diremos desde logo que a ciência física, por mais depurada que pareça, em seus progressos modernos, de qualquer categoria intuitiva, não deixa de trair, e de maneira ainda mais impressionante, a estrutura da inteligência que a que constitui. Se um Meyerson pode demonstrá-la submetida em todos os seus processos à forma da identificação mental, forma tão constitutiva do conhecimento humano que ele a reencontra por reflexão nos caminhos comuns do pensamento, se o fenômeno da luz, para lhe fornecer o padrão de referência e o átomo de ação, revela nela uma relação mais obscura com o sensório humano. Esses pontos, de certo ideais, pelos quais a física se liga ao homem, mas que são polos em torno dos quais ele gira. Porventura não mostram a mais inquietante homologia com os eixos que confere ao conhecimento humano, como evocamos acima, uma tradição reflexiva sem recurso à experiência? Seja como for, o antropomorfismo que reduz a física na noção de força, por exemplo, é um antropomorfismo não noético, mas psicológico, ou seja, essencialmente a projeção da intenção humana. Transpor a mesma exigência de redução para uma antropologia nascente, impondo-a até mesmo em seus objetivos,
mais longínquos é desconhecer seu objeto e manifestar autenticamente um antropocentrismo de outra ordem, a do conhecimento. Então, ele ainda segue falando sobre essas noções também de ciência. Ele pega aqui algumas outras bases epistemológicas, e é interessante, né, ele recorrer à noção da física, porque quando ele vai traçar o estádio do espelho, um dos esquemas que ele recorre é o do buquê invertido, ali, um esquema óptico, que é da física. O homem, de fato, mantém com a natureza relações que especificam, de um lado, as propriedades de um pensamento identificatório e, de outro, o uso de instrumentos ou utensílios artificiais. Suas relações com seu semelhante procedem por vias bem mais diretas. Não estamos designados aqui a linguagem, nem as instituições sociais elementares, que, seja qual for a sua gênese, são marcadas em sua estrutura pelo artificialismo. Estamos pensando nessa comunicação afetiva, essencial ao grupamento social, que se manifesta de maneira bastante imediata nos fatos de que é seu semelhante que o homem explora, de que é nele que se reconhece, e é de que a ele que se liga pelo vínculo psíquico indelével que perpetua a miséria vital, realmente específica de seus primeiros anos de vida. Então, a partir dessa noção identificatória também é que a gente vai se constituir. E é interessante ele falar que essa comunicação afetiva é essencial ao agrupamento social. Então, a gente vai estar inserido dentro de um contexto social, de uma família, de figuras de cuidado, e que, em algum grau, vai haver uma certa identificação também com essas figuras. E essas relações, apesar dele falar aqui, né, não está designando aqui a linguagem, passa também pela linguagem, desde o que é dito, né, nesses primeiros anos de vida, com é igual o papai, é igual a mamãe, é igual o vovô, ou não tem nada a ver com o pai, não tem nada a ver com a mãe. Então, não tem como a gente escapar à dimensão da linguagem também. Na 91. Esse último parágrafo dessa parte. Essas relações podem ser opostas às que constituem, no sentido estrito, o conhecimento como relações de connaturalidade. Queremos evocar com esse termo sua homologia com as formas mais imediatas, mais globais e mais adaptadas que caracterizam em seu conjunto as relações psíquicas do animal com seu meio natural, e pelas quais estas se distinguem das mesmas relações no homem. Voltaremos a falar do valor desse ensinamento da psicologia animal. De qualquer modo, no homem, a ideia de um mundo unido a ele por uma relação harmoniosa deixa adivinhar sua base no antropomorfismo do mito da natureza. À medida que se realiza o esforço que impulsiona essa ideia, a realidade dessa base revela-se na subversão cada vez mais vasta da natureza, que é a hominização do planeta. A natureza do homem é a sua relação com o homem. Acho que esse finalzinho, né, é uma das partes mais importantes desse trecho, né? É, porque ele vai falar sobre esse algo relacional, né? Então, essa relação do homem com o homem. Porque, em alguma medida, né, sempre que a gente fala em psicanálise, a gente está abordando relações, né? Principalmente quando a gente está a nível da neurose, a relação do eu, do sujeito com o outro, relação eu-outro, tem uma comunicação ali, tem algo que se depreende dessa relação com o outro. E como a gente vai se constituindo, a gente vai se formando e vai estabelecendo nossas relações. Tanto é que uma das coisas importantes para a gente identificar, né, no decorrer de um caso, principalmente ali quando a gente está nas entrevistas preliminares, começando a encaminhar para um início de análise, é justamente qual que é essa relação do sujeito com o outro. Como é que a gente vai ter notícias dessa relação do sujeito com o grande outro? A partir das relações com o pequeno outro, né? Então, com essas relações que vão aparecendo. Como que é essa relação com a mãe, com o pai, com o namorado, com o amigo, com o chefe? A partir do que se repete nessas relações, é que a gente vai tendo uma ideia, uma noção de qual que é a relação desse sujeito com o grande outro. E ajuda a gente a pensar diagnóstico, a pensar toda uma estrutura, toda uma construção do caso. É, vocês têm alguma coisa?
para comentar nessa parte, né? Discussão do valor objetivo da experiência, alguma coisa que chamou a atenção de vocês, alguma outra coisa que vocês marcaram ali que eu acabei não destacando. Diga, Kelly. Então, eu queria saber, assim, sobre essa questão que ele coloca, por exemplo, eu não sei se tem a ver com isso, do antropomórfico. Aí, lá embaixo, ele fala do não noético, né? Essa questão de que não racional, não sei. Aí, não sei se, quando ele está falando disso, se tem a ver com essa questão de não racionalidade, porque, não sei nem se existe essa palavra, mas é porque, assim, é como se tivesse dentro. Ai, como que eu vou explicar, gente? Porque ele fala de identificação mental, ele fala, né, dessa relação do eu com o outro, mas parece que ele está falando que também tem uma questão de que é, não somos racionais. Eu não sei por que que ele colocou esse antropomórfico, porque parece que esse, não sei se eu, né, se eu pesquisei certo, mas parece que tem a ver com características ou aspectos, né, de humanos em algo que não é humano, né? Por exemplo, Bob Esponja, Pica-Pau lá do desenho, um exemplo, é algo que tem, né? Ele coloca por exemplo, Patolino, né? Um exemplo de algo que existe, mas que você coloca uma animação, né? Por exemplo, não Uhum, é algo humano. uhum. Você cria como se fosse um humano. Ai, não sei explicar, mas eu fiquei confusa. Por que que ele usou isso, entendeu? Eu fiquei bem confusa. Aí embaixo ele fala dessa questão não noético, não racional. Não sei se tem a ver com isso, mas o que que você poderia Eu tinha falar? pensado nessa noção não noética muito também para quando ele pensa a descentralização da razão. Euriane, a gente tá a gente terminou a página 91, a gente está comentando um pouquinho desse trecho. É, de descentrar mesmo a noção da racionalidade, mas não como razão, mas como a inversão do cogito cartesiano. Então, não é na ordem do pensamento e da racionalidade em que vai aparecer, né? Então, não sei temporalmente se ele já fez essa inversão do cogito, mas quando eu li essa parte desse antropomorfismo não noético, mais psicológico, ele fala de uma intenção humana, é justamente ver que, né, não é nessa ordem da racionalidade da coisa. Apesar de sermos seres racionais, né, faz toda essa constituição psicológica da coisa, mas o sujeito do inconsciente, por exemplo, não vai ser encontrado nesse nível de racionalidade. Não sei se faz sentido por aí também. Diga, Vitória. Lorena, e boa tarde, gente. Eu fiquei também pensando aqui que, como ele já estava trazendo uma certa noção de experiência na análise, né? O que é que seria então essa experiência na análise? Se tem como falar de uma experiência objetiva? Fiquei pensando se ele não estava dando continuidade a uma certa cutucada, não diria nem crítica, mas cutucada nisso que se chama de ciência muito objetiva. Porque ele estava falando antes da física, colocando de qualquer forma a física ela é estudada, a natureza é estudada, e aí, em nome da ciência da física, da biologia, enfim, mas a partir de intenção humana. Então, ela é, de alguma forma, antropomorfizada para as intenções do ser humano, então, de alguma forma, é artificial. Então, como que a gente fala de uma certa objetividade, de uma ciência objetiva, apenas, até mesmo nessas que são positivistas, se elas também dependem, elas estão sujeitas à intenção humana, sabe? Porque ele já vem fazendo essa certa apontamento para mostrar que, olha, a psicanálise, ela também é uma ciência diferente, mas ela é uma ciência. Aí eu fiquei pensando que talvez tivesse relação com isso. Mas para frente ele fala, né, de que a relação do homem com essa natureza parte desses pensamentos identificatórios e utensílios artificiais. Então, parte dessa intenção também. Acho que o antropomorfismo que ficou para mim era essa ideia de pegar coisas da natureza e torná-las de alguma forma mensuráveis a partir da perspectiva humana, sabe?
já que ele está tentando mostrar o que é a experiência analítica. Não sei se fez sentido. Que é o que ele amarra no final, né? Nas últimas frases mesmo, da natureza, que é a hominização do planeta. A natureza do homem é sua relação com o homem. Então, sempre vai estar relacionado a algo do humano, que Exato. seja nessa E ele é intenção. bem. E eu acho que ele dificulta porque ele é bem sarcástico. Ele fica fazendo esse joguinho de perguntas. Mas eu penso que ele está indo por aí, né? É uma ciência muito ocidental e, enfim. Esse é um texto bem capcioso. Vocês percebem que ele vai fazendo alguns apontamentos que a gente precisa reler e ver se ele está sendo crítico, se ele está sendo mais irônico. Principalmente, eu acho que essa foi uma das partes mais densas, assim. O texto em si é denso, mas essa foi uma parte densa do escrito. Diga, Kelly. Não, é que eu citei uns exemplos assim de animação, ficou meio confuso, né? Mas esse antropomórfico, eu anotei aqui que é atribuir características ou aspectos humanos a animais, né? Deuses, elementos da natureza, a gente atribui, né? Aspectos humanos a características tipo, de humanos a animais, né? Mas é confuso, achei assim, bem confuso mesmo, fiquei bem difícil, achei. Porque aqui poderia ser essas características humanas a essas ciências. A física, a matemática, a biologia, que aí amarra com esse final, né, da natureza do homem e a sua Mitologia relação. grega também? Mitologia? Oi? Mitologia também? Sim, sim. Todos Mitologia. os outros Uhum, campos. Uhum. uhum, sim. Mais algum comentário antes da gente seguir? E aí a gente vai para essa última parte do texto, né? Ela é um pouquinho mais longa que as outras, mas já é a última parte, né? Que é o objeto da psicologia define-se em termos essencialmente relativistas. Né? E aqui ele vai falar também, né? Ele fala sobre essas relações interhumanas, ele retoma a noção de identificação, é, traz alguns aspectos ali, um pouco menos dessa parte da física da coisa. É nessa realidade específica das relações interhumanas que uma psicologia pode definir seu objeto próprio e seu método de investigação. E é interessante a gente pensar que ele está falando, né, de uma psicologia, mas poder pensar na psicanálise, né? Qual o objeto da psicanálise, qual o método de investigação da psicanálise, são boas perguntas para a gente ter. Os conceitos que esse objeto e esse método implicam não são subjetivos, mas relativistas. Por serem antropomórficos em seu fundamento, esses conceitos, se sua extensão à psicologia animal indicada acima demonstra-se válida, podem desenvolver-se em formas genéricas da psicologia. Aliás, o valor objetivo de uma pesquisa é demonstrado como a realidade do movimento, pela eficácia de seu progresso. O que melhor confirma a excelência da via definida por Freud para a abordagem do fenômeno como uma pureza que o distingue de todos os outros psicólogos. É o avanço prodigioso que o colocou como de ponta em relação a todos os outros na realidade psicológica. Demonstraremos esse ponto numa segunda parte desse artigo. Exploram, explo- Exporemos ao mesmo tempo o uso genial que ele soube fazer da noção de imagem. Se, sob o nome de imago, ele não a desvinculou plenamente do estado confuso da intuição comum, foi para usar magistralmente seu alcance concreto, tudo conservando de sua função informativa na intuição, na memória e no desenvolvimento. Aqui ele retomando também algumas noções mais freudianas, né? E aqui no primeiro momento trazendo essa noção de imagem, de imago, algo que tem a ver com essa. E ele coloca com intuição, memória e desenvolvimento. Aí, esse é um cuidado que a gente tem que ter também com as leituras lacanianas, né? Ele tá aqui, assim, nas palavras, ele tá exaltando Freud, né? O uso genial que ele soube fazer, né? Magistralmente, o alcance, enfim. Ele traz algo mais enaltecendo ali Freud.
Mas, por exemplo, o que ele enaltece nessa noção de imagem e de imago é intuição, memória e desenvolvimento, que são coisas que ele não vai abordar no ensino dele. Nem a noção de intuição, quando ele fala sobre repetição de cadeia simbólica, ele vai falar que não tem intuição, não tem acaso. O que vai ter é essa repetição mesmo que ele fala na carta roubada e tudo mais. Memória não vai ser necessariamente essa memória biológica também. Vai ser algo que é dito sobre algo que aconteceu. Mesmo que não haja uma memória biológica, um registro sobre isso, mas a impressão discursiva que isso desenvolve, né? E desenvolvimento, né? Ele não traz uma teoria desenvolvimentista, nem dos estágios como o Freud faz. Ele não faz nem desenvolvimentista com relação à imagem do eu, como a gente discutiu no texto, no estágio do espelho anteriormente. Não é algo desenvolvimentista de que essa imagem começa a se formar em tal idade, tão novo, e isso vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? E na verdade não é algo estático, né? Então, apesar dele elogiar, dele enaltecer essa construção freudiana, são três aspectos que ele não aborda na sua obra. Então, por isso que eu falo, né? É um cuidado que a gente vai tendo até para entender esses movimentos que ele faz de retorno a Freud, né? Entender o que de fato ele reconhece e vai valorizar, vai utilizar, e aqueles que ele, mesmo não falando criticamente, diretamente, não concordo com Freud, vai trazer ali uma discordância implícita. Continuando na 92. Ele demonstrou essa função, desvendando na experiência o processo da identificação, bem diferente do da imitação, que a distingue sua forma pela aproximação parcial e tateante. A identificação opõe-se a ela não somente como a assimilação global de uma estrutura, mas como a assimilação virtual do desenvolvimento, implicado por essa estrutura em estado ainda diferenciado. Isso eu não sei vocês, mas me faz pensar nas crianças pequenas que começam a brincar de boneca e a boneca como se fosse uma filha, né? Então não é só uma aproximação parcial e tateante, uma repetição, uma imitação, mas uma assimilação global de uma estrutura ou de uma função materna, né? Então é muito comum ver crianças pequenas com algum tipo de boneca, um boneco, tratando como filho, né? Exercendo essa função de cuidado. Então, aqui seria como assimilação global de estrutura, assimilação virtual, não como imitação. Não é só por imitar a mãe cuidando, mas é de uma outra ordem, né? Seria essa ordem da identificação e não da imitação. Assim, sabe-se que a criança percebe certas situações afetivas, como, por exemplo, a união particular de dois indivíduos num grupo, com uma perspicácia bem mais imediata que a do adulto. Este, com efeito, malgrado em sua maior diferenciação psíquica, é inibido tanto no conhecimento humano quanto na condução de suas relações, pelas categorias convencionais que o censuram. Mas a ausência dessas categorias serve menos à criança ao lhe permitir perceber melhor os sinais, signos, do que o faz a estrutura primária de seu psiquismo, que o leva a ser prontamente penetrado pelo sentido essencial da situação. Mas não está nisso toda a sua superioridade. Ele leva ainda a vantagem com a impressão significativa do germe que desenvolverá em toda a sua riqueza, de interação social que ali se exprime. É por isso que o caráter de um homem pode desenvolver uma identificação parental, que deixou de se exercer desde a idade limite de sua lembrança. O que se transmite por essa via psíquica são os traços que no indivíduo dão a forma particular de suas relações humanas, ou, dito de outra maneira, sua personalidade. Mas que a conduta do homem reflete, então, não são apenas esses traços, embora eles frequentemente estejam entre os mais ocultos, porém, a situação efetiva em que se encontrava aquele dos pais, que foi objeto da identificação quando ela se produziu, uma situação de conflito ou de inferioridade no grupo conjugal, por exemplo.
Resulta desse processo que o comportamento individual do homem traz a marca de um certo número de relações psíquicas típicas, onde se exprime uma certa estrutura social, no mínimo, a constelação, que nessa estrutura domina mais especialmente os primeiros anos da infância. E pensar também o quanto, né, quando ele coloca esse comportamento individual do homem marca um certo número das relações psíquicas típicas. E o quanto essa configuração, por exemplo, familiar, a criança ela vai se entendendo como parte. Então, primeiro como quase como uma extensão da mãe, logo no comecinho, depois como parte de uma estrutura familiar, por exemplo. A Diana falou que fez lembrar o mito individual do neurótico. Sim, e como ela vai sendo dita, né, e se relacionando com aquilo. Então, vai entender que tem uma figura de autoridade ali, e aí ela percebe que são duas figuras de autoridade e que, em alguns casos, às vezes eles não concordam. Então, tem algo de vou pedir para minha mãe. Aí a mãe fala sim ou não, enfim, fala não, aí pede para o pai. E aí percebe que vai tendo uma duplicidade na autoridade ali da casa. Ou então na própria relação com o irmão, uma irmã mais novo, mais velho. Então o quanto essas relações psíquicas também vão sendo determinadas por uma certa estrutura social ali que a criança tá inserida. Continua mais um pouquinho ou querem trazer alguma coisa? Continuar mais um pouco, então. Na página 93. Diga, Diana. Fiquei pensando, minha câmera tá ruim, gente. Boa tarde. Eu fiquei pensando, no quanto que essa história individual, esse social, essa história familiar, no quanto que isso produz, por exemplo, uma estrutura, um tipo clínico. No caso do mito individual do neurótico, por exemplo. Se essa história que é contada por ele, ou que vem da história contada dele, se isso tem alguma coisa que pode contribuir para um tipo clínico, por exemplo. Você fala num diagnóstico estrutural, por exemplo? Isso. Vai ter sim algum impacto, principalmente quando a gente pensa na metáfora paterna, né? Então, no nome do pai. Então, se vai haver uma foraclusão, por exemplo, do nome do pai, é ainda nessa idade muito tenra, né? Então, por exemplo, como que isso vai definir a estrutura. Define a partir dessa internalização ou não da lei, né? E essa lei que é instituída muito cedo e uma lei que ela é advinda da linguagem. Então influencia, né, nessa formação. E aí vem toda uma discussão, né? Vem toda uma polêmica que seria, por exemplo, no caso de crianças. Então, a gente está atendendo uma criança de 3, 4 anos. E aí tem toda uma discussão sobre essa questão estrutural, né? Já haveria uma formação discursiva estrutural nessa criança? Quais fatores contribuiriam para isso? Haveria então uma possibilidade de mudança estrutural, já que essa é uma criança, jovem? Mas se a gente pensa, né, nessa internalização da lei, isso já aconteceu muito antes, né? Naquele estágio ainda da criança, de bebê mesmo, não só bebê, mas criança mais novinha. É, porque ela é dita pelos pais, pelas figuras de cuidado. Então, isso, em alguma medida, já foi operado, né? Então, tem toda uma discussão com relação a isso, mas influenciaria nessa noção mesmo, principalmente de metáfora paterna. Não sei se vocês pensaram alguma coisa diferente também com relação a isso. Eu fiquei pensando uma relação de causa e efeito, né? Porque, por isso você fala que é polêmico, né? Porque se pudesse ser intencional, a gente estaria dizendo que aquele sujeito ele é pacífico diante daquilo que lhe ocorre. E não é bem por aí, né? Então não seria uma relação de causa e efeito nesse sentido. O sujeito Não. também participa de alguma forma. Aí agora, quais são né, em qual dimensão, ou até que ponto, até que grau participa?
né? Acho que, pelo menos das leituras lacanianas que eu tenho, lacanianas assim, Lacan escrito ou seminários, ele não se deteve muito nesse primeiro momento ali da infância. Ele já aborda muito a partir disso. Carol perguntou: a inscrição do FAO é contingente? Sim, é contingente. No livro da repetição da cadeia simbólica, a Luciana aborda essa noção também. Cadê? Kelly. Então, essa questão que a Diana falou, ali no, na página 853 dos escritos, que é do texto lá da posição do inconsciente, ele fala sobre essa questão de causa e efeito, né? Ele fala da quatro causas lá de Aristóteles, e aí tem uma parte que ele fala, né? Pois a causa não é, como também se diz do ser, engodo das formas do discurso. Já o teríamos desfeito. Ela perpetua a razão que subordina o sujeito ao efeito do significante. Então, o sujeito enquanto efeito da causa que os significantes trazem, né? Sujeito Qual, enquanto qual página, resultado Kelly? 853? na página 853, 853. do texto Posições do Inconsciente. Ele fala bastante sobre o sujeito enquanto efeito, né, de significantes. Ele fala, aí fala da questão, ele cita até aquele Hume, não sei se fala Hume, David Hume, que o David Hume é daquela questão lá também de noção de questiona a noção de causalidade, né? Essa noção de causa e efeito, ele cita, esse Hume cita quatro causas de Aristóteles, então ele fala um pouco sobre essa questão, talvez ajude, né? Assim, lá fala bastante sobre isso. Dali em diante, né? Da página 853 para frente. Tava vendo esse trecho. Que aí ele fala justamente sobre isso do significante, né? Alienação, né? Tá nesse. Não, peraí. Tá nessa. Acima de tudo, né? No 853. Mas, acima de tudo, a experiência desse fechamento mostra que não seria um ato. Tá falando da causa. Depois fala, causa não é, como também se diz do ser. Aí depois ele fala, né? O sujeito é o efeito do significante, enquanto um Uhum, efeito, né? Dos sim. significantes dados por esse outro, né? Grande outro. Mas não é só isso, assim, né? Enfim, os significantes têm uma porção de coisas, assim, né? Mas lá e fala melhor, assim, nesse texto, nas próximas páginas, fala um pouco sobre isso. Talvez dê para. Sim, Talvez esse é ajude da posição você. do inconsciente. Eu não lembro se ele tá na lista dos que a gente vai ler, mas se não tiver, talvez eu vou acabar incluindo ele. Aqui ele vai falar, né, não só sobre esse efeito de retroação do significante, da eficácia, mas ó que interessante quando ele traz, tá no finalzinho desse posição do inconsciente. É, havendo fechamento em entrada, não há dito que eles separam. Eles dão a dois campos o seu modo de conjunção. Esses são, respectivamente, o sujeito e o grande outro, só devendo esses campos ser substantivados aqui a partir das nossas teses sobre o inconsciente. Então, o sujeito cartesiano, é o pressuposto do inconsciente, como demonstramos no devido lugar. O grande outro é a dimensão exigida pelo fato de a fala se afirmar como verdade. Então, a gente pensar como que isso entra também nessa constituição subjetiva. E o inconsciente é, entre eles, seu corte em ato. Então, vou olhar se está nos textos que a gente vai discutir, senão eu introduzo esse. Depois ele fala mais para frente da alienação e separação, Uhum. né? Da bolsa e a vida, a escolha forçada, né? O véu da alienação. É bem legal, assim, interessante. Sim. Alguém comentou aqui no chat. A Larissa colocou isso que ia comentar. Já ouvi falar algo assim, que o sujeito, a criança, participa da constituição, da escolha, não sei se pode dizer assim, da estrutura que ele se constituirá. Era uma palestra de uma psicanalista de crianças, era uma senhora. Sim, tem esse viés também. Não, quando a gente fala nessa internalização, não é só algo que vem do campo do grande outro de forma impositiva. Também não sei se dá pra gente chamar de impositivo, mas dá pra gente estudar mais essa questão de alienação. Que aí a gente tem que ir na alienação, na separação, para
para poder entender melhor esse ponto. Diga, Vanessa. Boa tarde a todos. Lorena, não vou abrir a câmera porque não estou conseguindo agora. Mas falando sobre isso que a Diana fala de causa e efeito, e aí até a Kelly fala, eu vi aqui naquele livro Origem do Sujeito que ele fala uma coisa bem boa, que a causa não é referida àquilo que houve antes ou como relação necessária entre fatos. Lacan, divertido no qual usual do termo, propõe, assim como outros atores, que a causa sempre manca. E aí mais para frente ele fala uma coisa que eu achei legal, que pois sua causa é o significante sem o qual não haveria nenhum sujeito no real. Então, a causa não é essa relação de fatos em si, né? Mas é aquilo que a relação do significante causa no sujeito. Senão a gente vai ficar em busca de uma causa primeira, Um fato, um um fato que fato. aconteceu isso, para tentar relacionar entre outras coisas, e não é isso. Tanto é que nesse livro do Alfredo ele vai trabalhar com essa hipótese do Big Bang da linguagem, né? Senão seria esse evento original ali. Vai precisar ter algo que cause tudo isso. Mas vai chegar num ponto que não tem como chegar a essa causa, né? E aí, quando ele vai teorizar ali no sentido de Big Bang da linguagem. É um livro muito bacana, assim. É um livro fininho, mas muito, muito, muito denso, difícil. É um livro de ler com calma ali, reler, voltar. Mas que aí essa noção de causa e efeito também ele explica bem lá. É, Vou continuar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver, me perdi. É 93, né? No comecinho da 93? Faltou 92 ainda. Isso, você vai começar nessas relações psíquicas. Pronto. Essas relações psíquicas fundamentais revelaram-se à experiência e foram definidas pela doutrina através do termo complexos. Deve-se ver aí o conceito mais concreto e mais fecundo introduzido no estudo do comportamento humano, em contraste com o conceito de instinto, que até então se revelara, nesse domínio, tão inadequado quanto estéril. Se a doutrina efetivamente referiu o complexo ao instinto, a teoria parece esclarecer-se mais pelo primeiro do que apoiar-se no segundo. Então, mais pelo complexo do que se apoiar no instinto. É por intermédio do complexo que se instauram no psiquismo as imagens que dão forma às mais vastas unidades do comportamento. Imagens com que o sujeito se identifica alternadamente para encenar como ator único o drama de seus conflitos. Aí é exatamente o que comentaram do mito individual do neurótico. Essa comédia situada pelo espírito da espécie sob o signo do riso e das lágrimas, é uma comédia dell'arte, no sentido de que cada indivíduo a improvisa e a torna medíocre ou sumamente expressiva, conforme seus dons, é claro, mas também segundo uma lei paradoxal que parece mostrar a fecundidade psíquica de toda a insuficiência vital. Comédia dell'arte, além disso, por se encenar segundo um roteiro típico e papéis tradicionais. Eu chamo de novelinha, é quase que uma novelinha ali. É, ali podemos reconhecer os mesmos personagens que tipificaram o folclore, os contos e o teatro infantil ou adulto. A ogra, o bicho-papão, o avarento, o pai nobre, que os complexos exprimem por nomes mais eruditos. Reconheceremos numa imagem para a qual nos levará a outra vertente deste trabalho, a figura do Arlequim, que seria do bobo da corte ali, nesse sentido da estrutura mítica. Com efeito, depois de haver valorizado a realização fenomenológica do freudismo, passamos agora à crítica de sua metapsicologia. Ela começou muito precisamente da introdução da noção de libido. A psicologia freudiana, de fato, exacerbando sua indução com uma audácia próxima da temeridade, pretende remontar da relação interhumana, tal como ela a isola como determinada em nossa cultura, a função biológica que seria seu substrato e aponta sua função no desejo sexual. Convém distinguir, no entanto, dois usos do conceito de libido, aliás, incessantemente confundidos na doutrina, como conceito energético,
regendo a equivalência dos fenômenos, e como hipótese substancialista, referindo-se à matéria. Principalmente na primeira parte do ensino do Freud, ele usa como conceito energético. Né? É interessante ele falar, né? Uma crítica da crítica de sua metapsicologia, porque se a gente pensa nos escritos metapsicológicos do Freud, se a gente vai até antes ali, pensando com o projeto, ele vai tentar explicar tudo em termos neuronais e por transferência, por descargas de energia. Então, inicialmente, né, essa libido teria essa noção de um conceito energético. Até para a gente pensar, por exemplo, no conceito de pulsão. Então, pulsão com Freud guardava uma relação com algo da noção energética. Com Lacan, a gente vai ver como esse eco no corpo de que há um dizer. Então, é muito mais na dimensão da linguagem do que dessa energética, dessa noção de transferência de energia, de investimento libidinal, como Freud vai postular. Designamos a hipótese substancialista e não materialista, porque o recurso à ideia da matéria é apenas uma forma ingênua e ultrapassada de um autêntico materialismo. Seja como for, é no metabolismo da função sexual no homem que Freud aponta a base das sublimações, infinitamente variadas, que seu comportamento manifesta. Não discutiremos aqui essa hipótese, porque ela nos parece externa ao campo próprio da psicologia. Sublinharemos, não obstante, o que ela se fundamenta numa descoberta clínica de valor essencial, a de uma correlação que se manifesta constantemente entre o exercício, o tipo e as anomalias da função sexual e um grande número de formas e de sintomas psíquicos. Acrescenta-se a isso que os mecanismos em que desenvolve a hipótese, bem diferentes das do associacionismo, levam a fatos que se oferecem ao controle da observação. Ó, ele falando aqui, né, sobre a teoria da libido. Se a teoria da libido efetivamente afirma, por exemplo, que a sexualidade infantil passa por uma fase de organização anal e confere um valor erótico à função excretória e ao objeto excrementício, esse interesse pode ser observado na criança no próprio lugar que nos é apontado para tal. Como conceito energético, ao contrário, a libido é apenas a notação simbólica da equivalência entre os dinamismos que as imagens investem no comportamento. É a própria condição da identificação simbólica e a entidade essencial da ordem racional, sem as quais nenhuma ciência poderia constituir-se. Através dessa notação, a eficiência das imagens, sem poder ainda ser relacionada como uma unidade de medida, mas já provida de um sinal positivo ou negativo, pode exprimir-se pelo equilíbrio que elas produzem entre si e, de certa maneira, por um método de dupla pesagem. Então, o Freud ele vai teorizar essa noção de desenvolvimento infantil através, quando ele fala dos estágios, anal, oral, fálico. E para Lacan, isso tudo vai estar constituído enquanto experiência de linguagem, não necessariamente por aquelas fases desenvolvimentistas que o Freud vai abordar. A noção de libido, nesse emprego, já não é metapsicológica, é um instrumento de um progresso da psicologia em direção a um saber positivo. A combinação, por exemplo, dessa noção de investimento libidinal com uma estrutura tão concretamente definida quanto a do superior representa, tanto em relação à definição ideal da consciência moral, quanto à abstração funcional das chamadas reações de oposição ou de imitação, um progresso somente comparável ao trazido à ciência física pelo uso da relação peso-volume, quando ela substituiu as categorias quantitativas do pesado e do leve. Diga, Carol. Lore, você disse que essa última parte, né, que a pulsão para Lacan já é lida como efeito de linguagem? Ou você não falou isso e eu acabei de criar uma frase na minha cabeça? Não, Que pode ser também. é por aí, né? Até pensando que, por exemplo, a pulsão, a gente vai localizar ela no segundo andar do grafo do desejo, junto com uma noção de demanda.
Então, não é essa pulsão energética por si só, como Freud vai postular. Ela já vai estar inserida em algo do dizer e do dito, de enunciado e enunciação. Hum, uhum. Mas depois dá para a gente falar um pouquinho mais sobre pulsão, especificamente, né? Acho que tem outros textos que ele vai falar sobre isso, aí a gente aborda um pouquinho mais detalhado. Tá bem, obrigada. E aqui ele colocou bem diferente de Freud, muito diferente, né? De conservação energética, de pulsão quase como uma característica inata, né? Da pessoa. É, vou continuar mais um pouquinho, vou terminar essa parte aqui, aproveitar que a gente tem uns minutinhos, a gente terminar essa parte escrita, e aí talvez se não der tempo da gente discutir, se faltar alguma coisa, a gente discute no começo do próximo encontro. Os elementos de uma determinação positiva foram assim introduzidos entre as realidades psíquicas que uma definição relativista permitiria objetivar. Essa determinação é dinâmica ou relativa aos fatos do desejo. Foi assim que se pôde estabelecer uma escala da constituição, no homem, dos objetos de seu interesse, e especialmente daqueles de prodigiosa diversidade, que permanecem como um enigma, quando a psicologia afirma como princípio a realidade tal como constituída pelo conhecimento. Anomalias da emoção e da pulsão, idiosincrasias da atração e da repulsa, fobias e pânico, nostalgias e vontades irracionais, curiosidades pessoais, colecionamentos eletivos, invenções do conhecimento ou vocações da atividade. Por outro lado, definiu-se uma divisão do que podemos chamar de lugares imaginários que constituem a personalidade. Lugares que se distribuem e nos quais se compõem, conforme seus tipos, as imagens anteriormente evocadas como formadoras do desenvolvimento. São eles o isso e o eu, as instâncias arcaicas e secundárias do supereu. Então, aqui ele está falando no termo de segunda tópica freudiana, né? O eu, o isso, né? O supereu. E aí ele vai trazer os questionamentos, né? Aqui se colocam duas questões. Através das imagens, os objetos do interesse, como se constituem essa realidade em que se concilia universalmente o conhecimento do homem? Através das identificações típicas de sujeito, como se constitui o eu? Onde é que ele se reconhece? E interessante que a gente já leu o Estádio do Espelho, agora a gente está, né, lendo o princípio da realidade, para além do princípio da realidade, e ainda assim ele está terminando o texto com questionamentos sobre como que há esse reconhecimento do sujeito. Então, assim, por isso que acho que quando a gente lê um texto, a gente tem que sair com perguntas dele, né? Mais do que com. Claro que a gente sai com algumas respostas, né? Mas muitas perguntas, porque é elas que fazem a gente continuar a investigação. Então, ele mesmo já deixa em aberto aqui sobre essa constituição do sujeito, né? E o último parágrafo da 95. A essas duas questões, Freud novamente responde de passagem no terreno metapsicológico. Ele formula um princípio da realidade, cuja crítica, em sua doutrina, constitui o final de nosso trabalho. Mas antes, devemos examinar que contribuição trazem, no que tange a realidade da imagem e as formas do conhecimento. As pesquisas que, com a disciplina freudiana, concorrem para a nova ciência psicológica. Essas serão as duas partes de nosso segundo artigo, no texto de 36. Então, aqui no final, ele também retoma algumas questões do Freud, deixando elas meio em aberto ainda, para poder entender como que isso impacta também na teorização que ele está propondo, né? Então, lembrar que esse é um texto ainda bem inicial no ensino de Lacan. Dúvidas, comentários? Querem trazer mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Pode repetir o nome do livro do Alfredo? É A Origem do Sujeito.
É da editora Toro, né? Acho que é isso. Um livro fininho, mas. É isso. Um livro fininho, mas daqueles. De ler, reler, duvidar que foi alfabetizada e ler de novo. Diana, fininho e Deus nos acuda. É, acho que você definiu bem. Mas eu vou Deixa entrar em eu... defesa do livro, porque é um livro que você começa a ler e quer continuar lendo e não quer parar mais, gente. Exato, exato. E não quer parar mais e sempre tem coisas para retomar, sempre tem coisas para voltar lá. Tô abrindo aqui para ver o nosso próximo texto, então. Acho que é Complexos Familiares. Exato. Né? Então a gente vai pular, a gente está em 36, a gente vai para 38. Os complexos familiares na formação do indivíduo. Então a gente vai continuar falando também um pouco disso, né? E olha como o negócio vai encorpando, né? Os complexos familiares, depois tempo lógico, texto importantíssimo, intervenção sobre a transferência, discurso de Roma, função e campo da falha da linguagem. É só pedrada aí pela frente. Isso é bem denso, né? Complexos Familiares. Já ficar bastante É, tempo. é Ele é bem denso. grande. E grande. A gente vai indo com calma. Força para nós. Então tá, gente, até semana que vem. Obrigada. Beijo.